Porque a Bíblia diz que aonde há o Espírito Santo de Deus, a liberdade de adoração, amém? Convido a banda a estar iniciando os louvores nesta noite. E agora a Jesus. Deus, aleluia. Eu salvo a igreja com a graça do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, estas vidas, em nome de Jesus, Pai. Eu me senti tocada pelo Espírito Santo. Que o Senhor Jesus venha fazer a mudança e a transformação. Em nome de Jesus, entregamos-se em tuas mãos, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aplaude o nome santo de Jesus. Aleluia. Vamos continuar adorando e exaltando aquele que é grande em poder, Jesus, nome dele. Para a igreja, vamos louvar o Senhor Jesus e contemplar a linda cidade que Ele preparou para nós lá no céu. Amém? Adoro o Senhor Jesus.
mas Deus prova o seu amor para convosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, ainda sendo pecadores. Mesmo sem merecer, Ele pagou este preço. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia aí de pé. Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia no livro. Aleluia, Jesus. Abra a tua Bíblia lá no livro de 1 João. 1 João capítulo 1. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 1. Do versículo 5, que foi encontrando, vai glorificando a Deus. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está, temos comunhão com Ele, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Amém? Aplaude Jesus. Louvado seja Deus, só Ele tem poder de purificar essas vidas de todo pecado. Louvado seja Deus. Deus, deu a palavra do teu coração em nome de Jesus. Vamos continuar adorando, exaltando o nome poderoso de Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a graça do Senhor.
forte para Jesus. Aleluia. Com a graça do Senhor, meus amigos e amigas, que visitam, boa noite. Quem de pé, vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Você veio aqui para adorar o Senhor? Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Amém. Tenha as mãos para o alto e vamos louvar com mais um louvor. Para Ele, para o Senhor. Ele disse que onde estiver dois ou adore a Ele, porque Ele é digno. Nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida, nessa caminhada em direção ao céu. O tempo está se aproximando, a promessa vai se cumprir, porque Ele disse: passa o céu e a... mas minhas palavras não passarão. Precisamos atentar com mais compromisso para a palavra de Deus, porque ela é a luz para o caminho que vai nos levar até o céu. Palavra santa. Nós somos um povo separado. Você foi separado do mundo para o reino de Deus. Você foi chamado. Você é escolhido. O escolhido faz a vontade daquele que o chamou. A vontade do Senhor Jesus Cristo. Se hoje eu não sinto a presença do Espírito, porque não busco a presença dele. Se hoje eu estou indiferente dentro da igreja, é porque não temo a presença do Senhor. A Bíblia diz: o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda. Outro não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Aqui devemos adorar só a Ele, não devemos adorar o nosso corpo,
Não devemos adorar a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso coração, os nossos pensamentos. Adorar somente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Devemos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Aqui é a casa do Senhor, lugar de reverência, lugar da presença dEle. Vamos adorar o Senhor. Adore a Ele. Você veio para adorar. Se entregue para Ele. Se renda para Ele. De tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois todo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. Os santos vêm, os anjos se prostram a teus pés. Os anciãos rendem suas forças ao Cordeiro, e a Ele é importante porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando estamos louvando, estamos adorando a sua majestade. A Bíblia diz: louvai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adoramos porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o príncipe da nossa salvação. Por isso adoramos e glorificamos o nome dEle. Mas quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, é Deus falando conosco através da palavra. Por isso é preciso a máxima atenção. Nós somos tentados a ficar conversando. Lá atrás tem um grupinho que gosta de conversar. Não converse. Ouça a palavra de Deus. Porque Deus vai falar comigo e com você agora, através da palavra. E quando Deus fala, a Bíblia Sagrada diz em Isaías que a palavra dele não volta vazia. A palavra dele vai falar aquilo que eu e você estamos precisando. Porque é através desse alimento espiritual que nós alcançamos, conseguimos forças para caminhar até chegar o dia na glória celestial prometida pelo Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Fiquemos de pé, reverência à santa palavra de Deus. 1 Reis 18, 21. Fiquemos de pé, reverência à palavra do Senhor. Diz assim: 1 Reis 18, 21.
Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Vamos aplaudir e gloriar a palavra de Deus. Por esse papo, queridos irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, essa pergunta ela foi feita no passado, mas ela ecoa até hoje. O profeta Elias, levantado por Deus diante de um povo dividido. Aquele povo havia sido escolhido por Deus para ser um povo separado, uma nação santa, para servir ao Senhor. Mas aquele povo estava dividido. Eles adoravam a Deus, mas também se curvavam diante de Baal. E hoje o Espírito Santo ele fala comigo e com você: até quando você vai viver dividido? Até quando você vai tentar agradar a Deus e ao mundo? Até quando vai negociar o seu chamado? A palavra de Deus diz que o profeta Elias, ele disse para o povo: até quando cocheareis? Essa palavra cochear significa mancar, não ter firmeza. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo adorava Deus, mas se inclinava para Baal. E Deus não aceita o povo dividido. Porque quando Deus ele separou a luz das trevas, ele fez luz e fez trevas. Não, ele não aceita nada dividido. Os dois pensamentos roubam o nosso propósito. A pessoa que tem dois pensamentos, aquela pessoa que hoje ora, mas amanhã vive no pecado. Se ajoelha hoje e pede perdão a Deus: Senhor, me perdoa por esse pecado que eu cometi. E amanhã comete o mesmo pecado. Está mancando, sem firmeza, dois pensamentos. Se consagra no culto, vem para o culto, adora o Senhor, mas durante a semana se contamina com as coisas do mundo. Dois pensamentos. O crente, ele precisa ser transparente. O crente, o que ele é dentro da igreja, ele precisa ser na sua casa, ele precisa ser no seu trabalho, ele precisa ser na escola, ele precisa ser na sua vizinhança. Mas muitos estão como esse povo de Israel, dividido. Muitos querem fazer a vontade de Deus e fazer as coisas do mundo. E a palavra de Deus, ele fala bem claro que não é o mesmo mundo, pelo João 2,15, não é o mesmo mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A pessoa dividida também é aquela pessoa que sente que tem um chamado de Deus para fazer algo para Deus, mas não se entrega totalmente. Fica dividido entre dois pensamentos. A palavra de Deus fala, meus queridos irmãos e ouvintes, em Tiago, capítulo 1 e versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todo o seu caminho. Coração dobre, aquele coração que não está 100% voltado para Deus. O coração dobre é o coração que a metade do coração
é para Deus e a metade é para o mundo. A metade é para Deus e a metade é para a nossa vontade. É o coração todo. Essa pessoa ela é inconstante em todo o seu caminho. Ela não consegue ter firmeza, porque é uma pessoa inconstante, cocheando entre dois pensamentos. A Bíblia Sagrada diz que o pecado ele nos rodeia de perto. De perto o pecado nos rodeia todos os dias, nos tentando para que nós venhamos fazer a vontade de Satanás. A vontade de Satanás é que nós não obedeçamos a palavra de Deus. E o pecado todos os dias nos rodeia para nos fazer cair em tentação. E muitas vezes aquela pessoa ouve a palavra de Deus, não deve mentir. Outro pecado. E aí, lá fora mente. Não deve falar mal do próximo, falar mal dos irmãos. Aí lá fora fala. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel estava desse jeito. Estava dividido. E Deus levantou Elias e disse: até quando vocês vão estar divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguir o Senhor. Se você foi chamado por Deus para fazer a vontade de Deus, se você foi chamado por Deus para herdar a salvação, siga ao Senhor Jesus Cristo. Pois a palavra de Deus diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O mundo está nas trevas, o mundo jaz no maligno. Quem comanda o mundo é Satanás. E se eu estou seguindo a luz, eu não estou em pecado, porque o pecado é trevas e a luz resplandece nas trevas. A luz é o Senhor Jesus Cristo. Se eu estou seguindo a luz, o pecado não pode me vencer, porque a luz é maior do que as trevas. E Elias, falando para o povo de Israel, ele disse: até quando vocês vão ficar desse jeito? Deus, Ele não nos chamou, meus irmãos, Ele não nos chamou para viver pela metade. Deus, Ele não nos chamou para viver uma fé morna. Ele nos chamou para viver uma fé inabalável, uma fé poderosa no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Dois pensamentos paralisam o chamado. Israel tinha um chamado. Qual o chamado? O chamado dele era para ser um povo onde todas as nações iriam ver a salvação através de Israel. Quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e em ti serão benditas todas as nações da terra. O Senhor escolheu Israel como a nação santa, a nação escolhida por Ele, para levar a salvação. Mas Israel se desviou, porque estava em dois pensamentos. E o Senhor, usando Elias, o Senhor falou: vocês têm que decidir. Se Deus é Deus, siga só a Deus. Se Baal é Deus, siga a Baal. E o Senhor Jesus, Ele falou bem claro na sua palavra: ninguém pode servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, fazendo a vontade dEle, obedecendo os seus mandamentos, ou eu sirvo o mundo, fazendo a vontade do mundo. Mas eu não posso servir a Deus e servir ao mundo. Eu não posso servir a Deus e amar o mundo. Porque se eu sirvo a Deus,
e amo o mundo, a palavra de Deus diz que o amor de Deus não está em mim. Dois pensamentos. A Bíblia diz que Israel estava vivendo em uma época em que Acabe era o rei de Israel e a mulher de Acabe era a perversa Jezabel, a idólatra, e o povo se corrompeu. E nós estamos vivendo hoje um mundo cheio de imoralidade. Estamos vivendo hoje um mundo cheio de pecado. E a igreja não pode se corromper com o mundo, porque nós não somos do mundo. Nós somos do reino da luz. Nós saímos das trevas e vimos para a luz. A igreja não pode se corromper, porque a igreja aqui na terra é uma agência de Deus para libertar aqueles que vivem no pecado. A igreja foi colocada por Deus aqui na terra para ajudar aqueles que estão sendo escravizados do pecado e não se corromper com o pecado. Quando há dois pensamentos, a pessoa que tem chamado, quantas pessoas têm dons espirituais? Quantas pessoas na igreja que o Espírito Santo ele quer usar poderosamente para fazer a vontade de Deus? Quantas pessoas têm dons enterrados, dons paralisados por causa dos dois pensamentos? Os dois pensamentos levam a perder a autoridade espiritual. Quem tem dois pensamentos, a autoridade espiritual diminui. A ousadia desaparece. Os dois pensamentos. Os dois pensamentos é terrível, como diz aqui a palavra do Senhor. Dois pensamentos trazem seca espiritual. A palavra de Deus diz que Israel vivia em uma seca há mais de 3 anos. 3 anos e 6 meses foi profetizado a seca em Israel, por causa que Israel estava dividido. E Deus usou o profeta Elias para profetizar essa seca espiritual, essa seca física, essa seca espiritual. As coisas materiais, elas refletem quando nós nos afastamos espiritualmente de Deus. E Israel estava nessa seca espiritual. A seca, ela começa no altar do coração. Quando o coração está dividido, não busca mais a Deus, não ora mais, não jejua mais, não lê mais a palavra de Deus, não tem mais aqueles momentos nas madrugadas com o Senhor, porque o coração está dividido. O coração não está voltado 100% para Deus. Aí vem a seca espiritual, aí não flui, aí não vem a unção, aí não vem o poder, aí não vem a autoridade espiritual, por causa dessa seca espiritual. Aí sofre a família, aí sofre a vida espiritual, e o propósito que Deus tem na vida dessa pessoa atrasa, por causa da seca espiritual. A Bíblia Sagrada, ela diz aqui que quando Elias fez essa pergunta para o povo de Israel: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? A Bíblia diz que o povo não lhe respondeu nada, eles ficaram em silêncio. Hoje não é dia de ficar calado. A palavra de Deus diz que Josué, quando ele estava diante do povo de Israel, Josué disse: olha, quem vocês
querem servir? Os deuses dos amorreus? Os deuses dos jebuseus? Os deuses daquele povo que estava além do Jordão? Aí Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele decidiu. Ele decidiu. Se vocês querem servir a esses outros deuses, é com vocês. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, ele não gosta do coração dividido. Deus, ele quer o coração todo voltado para Ele. Quando a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 3:20, o Senhor, ele falou com a igreja. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele não falou para pessoas que não eram crentes, ele falou com a igreja. Aquela igreja do Apocalipse estava com o coração dividido. E o Senhor, ele quer o coração todo. Buscar o Senhor de todo o teu coração. Confiar nele de todo o coração. Buscar ele com todo o coração. A palavra de Deus, ela fala que enquanto o povo ficou dividido, o milagre não aconteceu. Mas o Senhor, ele fez um movimento tão grande ali através do profeta Elias, porque a primeira coisa que ele fez foi consertar o altar. O altar estava quebrado, o altar estava derrubado. Então Elias começou a consertar o altar. O altar que precisa ser consertado é o nosso coração, e só quem pode consertar o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Quando nós deixamos Ele fazer isso, quando nós falamos: Espírito Santo, conserta o altar do meu coração, para que eu possa buscar a Deus, para que eu possa me voltar para Deus, para que eu possa rejeitar as coisas do mundo. E a palavra de Deus diz que Elias consertou o altar. E a Bíblia Sagrada diz que ele orou ao Senhor. Depois que ele consertou o altar, orou ao Senhor, pedindo fogo, o fogo desceu, queimou aquele altar. O coração cheio do fogo do Espírito vai abrir a boca e vai glorificar o nome do Senhor e vai dizer: só o Senhor é Deus, só a Ele que eu quero servir, porque o Senhor Jesus, Ele não é somente o nosso Salvador, Ele veio para ser o nosso Salvador, mas Ele também quer ser o Senhor da nossa vida. Ele disse: eu sou o Senhor. E muitos só querem Ele como Salvador. E hoje, se você está com o coração dividido, se volte hoje para o Senhor. Ouça o que Ele está falando através desta palavra. Não fique cocheando em dois pensamentos, porque dois pensamentos não vai te levar para o céu. A dúvida é pecado. A dúvida nos afasta de Deus. O coração duvidoso nos afasta de Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Nós estamos caminhando em direção ao céu, e nessa caminhada devemos vencer os inimigos. A palavra de Deus diz em Apocalipse, o Senhor falou para as 7 igrejas do Apocalipse: aquele que vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e vocês serão os meus filhos. Mas é preciso lutar. É preciso lutar. Lutar contra o pecado,
lutar contra nossos desejos pecaminosos, nossa carne, lutar contra Satanás, lutar contra o mundo, porque essa caminhada vai nos levar ao céu. E a palavra de Deus, ela fala: sem santificação ninguém verá o Senhor. Não podemos brincar com a nossa salvação, porque o Rei está voltando, Jesus está voltando, e naquele dia muitas pessoas que pensam que está preparado vão ficar, por causa dos dois pensamentos: não está com o coração 100% voltado para Deus. E hoje o Espírito Santo, ele me alerta, e alerta a você também, que nós precisamos voltar o coração somente para Deus, rejeitar as coisas do mundo, rejeitar tudo aquilo que nos afasta de Deus e começar a buscar mais o Senhor. Tudo aquilo que nós temos nesse mundo é passageiro, o nosso emprego é passageiro, a nossa aposentadoria é passageira, tudo que nós temos, um carro é passageiro, a motocicleta é passageiro, o nosso trabalho é passageiro. Nós devemos zelar pela nossa salvação, porque foi para isso que o Senhor nos escolheu, para que nós sejamos salvos e um dia entremos na porta, como a irmã cantou aqui, na porta da Nova Jerusalém, aquela porta linda. Se você está entre dois pensamentos, decida hoje: eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer a vontade dele, eu quero rejeitar as coisas do mundo, eu quero rejeitar aquilo que me afasta de Deus, eu quero obedecer a palavra do Senhor, porque naquele dia quem não subir não vai ter outra oportunidade. E hoje o Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, está nos dando oportunidade para a mudança, oportunidade para seguirmos ao Senhor, para fazermos a vontade dele, como diz lá em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amigo, amiga que está aqui nesta noite, talvez você esteja vivendo em dois caminhos. Eu creio em Deus, mas eu creio também que Maria é Deus. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, mas eu creio também em Francisco. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, mas eu creio também em Pedro. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2,5 que só existe um Deus, o Deus criador do universo, o Deus que fez o céu e a terra. Aí o mundo apresenta muitos deuses, tem religiões que têm deuses, as religiões politeístas têm muitos deuses, mas isso não é Deus, é da imaginação do ser humano. E a palavra de Deus diz que só existe um Deus, e também só existe um mediador entre Deus e os homens. Só existe um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus Cristo e recebemos Ele como Salvador da nossa vida, nós alcançamos o perdão dos pecados e alcançamos a salvação, porque não existe outro Salvador, não existe outro. Não há, a palavra de Deus diz: fora de mim não há outro Salvador. Ele fala isso lá em Isaías: fora dele não há outro Salvador. E muitos ficam querendo
Senhor, mas também quer servir a outros deuses. Como nós vimos agora há pouco, Isaías, que diz que a glória dele, ele não dará ao outro, e nem o seu louvor às imagens de escultura, diz a palavra do Senhor. E hoje você, amigo, amiga, tem a oportunidade de se voltar para o Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que quero dizer? Feche seus olhos, querido. Ó grande Deus, ó Espírito Santo de Deus, abençoa o Senhor. Se você está em dois pensamentos, eu quero fazer uma oração com você hoje. Quer servir a Deus, mas está servindo ao mundo, vive pecado. Feche os olhos. O Espírito Santo está aqui em nosso meio. Você está em dois pensamentos em relação ao seu chamado. Deus te chamou para fazer um propósito grande na tua vida. Para você estar em dois pensamentos. Não se entregou. O Espírito está falando no teu coração neste momento que você precisa consertar para tirar essa divisão do seu coração. O Senhor tem um propósito lindo na sua vida. Propósito lindo. Mas você precisa deixar esses dois pensamentos. Oh, Espírito. Oh, Senhor. Quebramos a aliança com Ele. Ele procura restaurar. Feche os olhos. É que o Espírito quer fazer a obra na sua vida. Em nome do Senhor Jesus.
voltar para o seu lugar. Pode aplaudir o Senhor aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por essa rica oportunidade de hoje estar aqui na presença de Deus. O Senhor venha cada dia mais nos abençoar, nos fortalecer na fé, nos Jesus. Oremos ao Senhor. Ó Deus Santo, Deus poderoso, Deus de poder. Pai, te agradecemos, meu Deus, pela tua bondade, pelas tuas maravilhas, por cada vida aqui nesta noite, pela cada um de nós, a nossos lares, Pai, nos cubra de bênção, de santidade, Pai, que a tua presença seja prioridade em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, entregando nossas vidas em tuas mãos. Assim nos alegramos. Amém. Louvado seja Deus.